Fala, malucos! Hoje tem Mengão e hoje tem Fla-Flu, um clássico estadual bem antigo, cheio de mística e boas histórias. Então hoje não vamos falar da novela JJ, não quero saber se tem alguma liminar para sair. Hoje a gente vai contar boas histórias do Fla-Flu. Vamos fazer no dia de hoje uma preparação para mais tarde a gente receber o nosso 36º título de campeão estadual do Rio de Janeiro. Que o dia de hoje seja iluminado pela mística Fla-Flu. Já dizia Nelson Rodrigues, o Fla-Flu não tem começo, o Fla-Flu não tem fim. Bem, pode até não ter fim, mas o início foi em 1912. Nosso primeiro clássico que ainda nem levava esse nome, Fla-Flu, né? O Mário Filho colocou esse nome aí lá para meados de 1930 e blaus. Depois que 9 jogadores largaram o Fluminense e criaram o futebol do Flamengo, esse foi o nosso primeiro clássico disputado. Conhecido também como clássico entre titulares e reservas, porque os titulares largaram o Fluminense e criaram o Flamengo. Só ficaram 2 titulares lá no Fluminense. E foram exatamente esses 2 titulares que ficaram no Fluminense que fizeram os gols da vitória desse clássico, do primeiro clássico. Oswaldo Gomes e James Calvert. Esse foi o nosso primeiro clássico, mas nossa primeira decisão mesmo foi só 7 anos depois. 1919, 4-0, goleada do Fluminense e Flamengo perde. Outro fato histórico que é repetido até hoje teve início também no Fla-Flu. Sabe o que é? A execução do hino nacional antes da partida. Até 1936 não havia nenhum registro desse ato. Foram impressos 10.000 exemplares do Jornal dos Esportes com a letra do hino nacional para ser cantado. Nesse ano havia um decreto do governo estabelecendo essa obrigação de executar o hino antes das partidas. Mas o Flamengo foi o pioneiro da execução do hino antes de uma partida. E isso aconteceu num Fla-Flu. Foi também em 1936 que aconteceu a competição das torcidas. Um festival mesmo, organizado pelo Mário Filho. Tinha nota, tinha prêmio para melhor torcida, torcida mais animada. Algo inédito. E foi num Fla-Flu. Foi nesse jogo que se iniciava o novo significado de torcer. Nesse dia nasceu o torcedor ativo, festivo. Entrava em cena a figura do torcedor apaixonado que existe até hoje. As manchetes dos jornais só mostravam a passagem de um torcedor mais civilizado para um torcedor mais apaixonado. A vitória desse jogo foi do Fluminense, mas adivinha qual torcida ganhou a competição? Sim, a torcida do Flamengo e por unanimidade. Unanimidade dos jurados escolheu a torcida do Flamengo como campeã desse primeiro campeonato de torcidas. Os jogadores fizeram um relatório relatando tudo o que aconteceu com essas torcidas. E olha o que dizia o relatório final dessa competição. A torcida do Flamengo que iniciou verdadeiramente a competição, apresentando cartazes, cantando o hino, utilizando-se do avião, acenando dezenas de milhares de bandeiras. Uma coisa que caracterizou a torcida do Fluminense foi a elegância. Foram 2 torcidas magníficas. A do Flamengo, maior, movimentando uma massa popular bastante e mais elevada. Essa parte eu tirei do livro do Renato Soares Coutinho. 1941 e o famoso Fla-Flu da Lagoa. Já ouviu falar do Fla-Flu da Lagoa? E você acha que o Fluminense para o jogo, fica cavando falta, é porque você não conhece a catimba mais esquisita que o Fluminense já aprontou na história dos Fla-Flus. A cera mais inusitada nos minutos finais da partida. O Flamengo pressionava, o Fluminense recuperava a bola e pum, chute lá para a Lagoa. A Lagoa Rodrigo de Freitas fica ao lado do estádio da Gávea onde o Flamengo jogava e naquela época não era uma lagoa aterrada. O jogo estava em 2-2, o empate dava Fluminense e o Fluminense, para evitar o terceiro gol do Flamengo, fazia essa cera aí maluca de jogar a bola para a lagoa. Dizem que é aí que entrou o time de remo do Flamengo e nadava e pegava as bolas, a bola voltava e pum, para a lagoa de novo. Que coisa maluca. Resultado, 2-2, Fluminense campeão. O Fla-Flu é tão histórico que a letra do nosso hino oficial, na verdade do nosso segundo hino oficial, leva o nome Fla-Flu. Sempre amado, mascotado nos Fla-Flus, é um ai Jesus. Em 1942 surge o segundo hino do Flamengo, o hino que veio para ficar como oficial. Esse aí mesmo que você conhece. Uma vez Flamengo. É esse mesmo.
Letra de Lamartine Babo, né? Anos 40, Fla-Flu era o auge dos anos 40, então não podia faltar menção ao Fla-Flu no hino oficial do Flamengo. Só a título de curiosidade, a expressão "Ai Jesus" significa mais querido, predileto. Então, traduzindo, mais cotado nos Fla-Flus é o predileto, é o mais querido. Bom, se a decisão de hoje à noite vai ser com Maracanã vazio, cadeiras vazias, saiba você que o recorde de público presente no Maracanã foi também num Fla-Flu. O maior número de público presente no Maracanã em jogos entre clubes. Ano de 1963 foram 194 mil presentes no Maracanã, cara. Você acredita que não saiu nenhum gol? 0-0, Flamengo campeão. Anos 80, época de Zico, Adílio, Júnior, Leandro, a melhor era do Mengão, né? Você sabia que o Zico nunca disputou uma final de Fla-Flu? Não tem problema não, meu filho. Ele tem um Mundial, quem quer saber de final de Fla-Flu? Pois é, anos 80, 1983, o ano que eu nasci, né? Foi marcado também por dois Fla-Flus muito emblemáticos. O jogo em que o Assis, jogador do Fluminense, calou a torcida do Flamengo. Calou mesmo. Aos 45 minutos do segundo tempo, a torcida do Flamengo já gritando é campeão, vem o Assis e pá! Gol do Fluminense. Vitória do Fluminense. E para quem acha que o Fla-Flu só é feito de artilheiros e gols históricos, pois fique sabendo que nesse ano de 1983, o protagonista de um jogo foi o Urubu. Um torcedor muito louco chamado Márcio levou um urubu escondido dentro do bumbo, né, um instrumento de bateria, e no meio da partida soltou o urubu lá. É o Fla-Flu do urubu. Vai Flamengo, comemorando seu primeiro centenário. 1995, o ano do centenário do Mengão. Nesse ano que nasce o emblemático Fla-Flu do gol de barriga de Renato Gaúcho. 2-2, Flamengo seguindo campeão, torcida maravilhosa gritando Maracanã, 120 mil pessoas, quando de repente, pum, gol de barriga de quem? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ou Ailton, né? Ailton bate cruzado, pega na barriga do Renato e gol. O gol até hoje ficou conhecido como o gol da barriga do Renato, a barriga sagrada do Renato, que levou o Fluminense a ser campeão carioca daquele ano, bem no finalzinho do jogo. Fla-Flu é isso, é curiosidade, é bizarrice, mas é histórico. E por ser histórico, é o único clássico considerado patrimônio imaterial. Sim, o Fla-Flu é um clássico considerado patrimônio imaterial aqui do Rio de Janeiro, desde 2012, quando o clássico completou um século. O Fla-Flu também faz parte do dia mais triste do rubro-negro. Foi nesse Fla-Flu que rolaram as primeiras homenagens aos garotos do Ninho, tragédia que levou 10 garotos da nossa base. 5 dias depois da tragédia, Flamengo e Fluminense se enfrentavam no Maracanã e foi lá que rolou as primeiras homenagens, a primeira vez que a gente cantou o hino dos garotos, 10 estrelas a brilhar no céu do meu Mengão. Flamengo perde esse jogo, óbvio, e é a maior prova de que coisas externas entram em campo sim. Não tinha como vencer nesse dia. Mais tarde tem outro Fla-Flu, quem sabe será mais um Fla-Flu histórico? Quem sabe daqui a alguns anos a gente vai contar o dia de hoje. Então se prepare aí, esquece o Jorge Jesus, esquece as outras coisas, bebe uma cerveja aí com seus amigos, se prepara porque hoje à noite pode ser que tenhamos um dia histórico. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Até mais tarde com a 36ª vitória do Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras!